Faz parte. Bem, hoje quero falar a vocês sobre a única bebida que satisfaz. Ontem eu estava aqui pensando, falei, puxa, eu tô num lugar aprazível, tô num lugar gostoso para poder descansar e tudo. E me veio à mente é, esse pensamento do sermão aqui. Deus falando comigo, falando, Anderson, o lugar que satisfaz você sou eu. Não vai pensando que são essas coisas aqui que vão satisfazer você. Você precisa se esconder em mim. E eu pensando, puxa, que lugar gostoso, estou aqui e tudo. É cansativo porque a gente tem essa atividade do sítio, mas é gostoso porque tá os meninos. Ó, a Débora estava até falando comigo para a gente colocar um. Eu vou ver se eu compro hoje, fez um pouco mais de sol, que aqui tá frio, aqui em São Paulo. Colocar um plástico no chão e jogar água, a água aqui é livre, né? Direto. Jogar água para os meninos ficarem brincando de escorrer na lona ali, colocar sabão. A gente comprou já um galão de sabão para estar colocando para eles lá. Se der sol, vamos ver se a gente consegue fazer isso. E eu pensando num lugar aprazível, num lugar gostoso, e Deus falando comigo. Toda vez que eu pensava, vinha na mente esse verso daqui. Olha, a bebida que satisfaz você, a pessoa que satisfaz você, sou eu. Não pense que são essas coisas aqui terrenas. Bem, sabendo disso, eu quero que você compreenda que a partir do verso que vamos ler de Salmo 42, versículo de 1 a 2, que é o verso base do meu sermão, você pode não estar no lugar aprazível, você pode não estar no lugar aonde você queira estar, mas você pode estar no lugar de satisfação da alma. Mesmo que te falte o pão, não deve te faltar a fé. Mesmo que te faltem as coisas, não podem te faltar o Senhor. Por quê? Porque Ele é o que vai te satisfazer. Sabendo disso, o texto base começa dizendo o seguinte: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede. Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a tua face, ante a face de Deus? Ou seja, ele faz esse questionamento dizendo que a alma dele, de fato, ela só tem sede dele. A alma dele quer mais dele. Você que me acompanha aqui já há alguns anos, você deve ter percebido que, vez após outra, em minhas orações, eu tenho pedido, Senhor, o que mais precisamos não são das coisas terrenas. O que mais precisamos é de ti, Senhor. O que mais precisamos é da tua presença. O que mais precisamos é do Espírito Santo sobre nossa vida. Por isso que a cada manhã, quando nós viemos aqui ao Goal Six, nós estamos vindo para buscar a presença do Senhor, uma espécie de culto familiar entre amigos a cada manhã. Muitos estão nas suas atividades, já saindo para casa, outros você deve ver aí se preparando, fazendo sua comida e andando e fazendo suas coisas para ir para o trabalho, mas não podemos sair sem a presença do Senhor. Não podemos sair, a profetisa diz que é loucura, de fato, sair sem a presença de Deus. Por isso que quando você lê esse verso, você tem que ler com essa perspectiva do autor. A sede do nosso corpo, e ele fala aqui sobre sede, a gente tem sede do nosso corpo, ela de fato só pode ser resolvida com a água. E eu trouxe aqui, viu, Rose? A água, aqui que a Rose fica aí batendo lata, isso, a água aqui, eu trouxe para quê? Para que eu tenha, vou até tomar um gole aqui que vai secando minha boca falando demais de manhã cedo, eu tenha resolvida esse problema da sede do corpo. A água vai matar a sede do corpo natural. Como, por exemplo, aí você deve ter visto aí sucos, outras pessoas bebem ali refrigerantes, outros bebem outros tipos de bebidas, mas eu percebo, e é claro, que a única que mata a sede é a água. Sabendo disso, por isso que você tem que avaliar o pH da sua água, senão ele vai acabar roubando de você, mesmo que você beba, ele acaba roubando de você parte da eletricidade que deveria ter. Você tem que ver uma água boa para que o seu corpo tenha uma eletricidade boa, e então você tenha a rapidez nas coisas. Quanto menos água, mais lento você fica, os pensamentos vão ficando mais lentos, porque a conectividade entre o corpo
e o cérebro vai ficando diminuta. Sabendo disso, a presença desse Deus que o autor declara aqui, do Deus vivo, é a única bebida que satisfaz. Ele primeiro começa fazendo uma avaliação sobre ter Deus como a bebida que vai satisfazê-lo. Eu mostrei a você que a água ela é a única que vai satisfazer a nossa alma, e somente Deus, somente a água conseguem matar a sede do corpo humano. Sabendo disso, somente Deus consegue matar a sede da alma que está precisando ali do Senhor. Eu proponho hoje em meu sermão que você busque ao Senhor como se você tivesse sede dele. Porque quem está com sede, você pode até ficar sem comer um dia, mas você não consegue ficar muito tempo sem beber a água. Então, imaginemos o autor declarando: já que eu tenho sede, eu quero ter sede de ti. Que você também, quando for buscar o Senhor, busque com sede para tentar encontrá-lo, para tentar saber o que ele quer, para tentar saber o que ele vai fazer na sua vida. Quais são os milagres que você precisa, quais são as coisas que você necessita, o que você quer dar para o Senhor. Procure Deus como se fosse alguém que estivesse com sede de água. Você, de acordo com o autor, ele declara que ele tem sede de Deus. Sabendo disso, o Senhor, ele era a esperança de Israel, ele é a esperança do povo de Deus. O Senhor, ele é a fonte das águas vivas. Ou seja, águas que não são rotas, águas que não são turbas, águas que não são salobras. Jesus Cristo, ele é a fonte da água viva. Isso você percebe em Jeremias, capítulo 17, versículo 13, aonde ele faz essa declaração: eu sou a fonte da água da vida, eu sou a fonte da água viva. Então busque ao Senhor, sendo ele essa fonte e você tendo sede. O ruim demais quando você está com algumas pessoas que elas não têm sede. Sabe quando você quer ensinar alguma coisa para alguém, mas a pessoa não quer aprender? É muito ruim para essas pessoas aprenderem. Sabe, Deus está disposto a abençoar, mas tem gente que parece que não quer. Necessita, mas não quer. Necessita, mas não busca. Necessita, mas não encontra. Sabendo disso, somente Deus ele vai satisfazer a alma humana. Algumas pessoas procuram prazeres em coisas terrenas. Você, quando falamos desses prazeres terrenos, você deve pensar aí, ah, pastor, essas pessoas aí que vão para a festa, para as boates, para as coisas, para as loucuras, para as drogas, elas estão procurando prazer. Às vezes, nós também procuramos prazeres terrenos. Mesmo que não estejamos, eu espero que quem esteja me ouvindo aqui não esteja indo para essas loucuras da vida aí, mas mesmo esses irmãos que não vão para essas loucuras da vida, eles querem, buscam os prazeres terrenos. Buscam na comida, buscam nas coisas que querem fazer, buscam na glória humana. Porém, você vai perceber, assim como Salomão percebeu, mesmo que ele tenha percebido no final da sua vida, quando ele escreve ali o livro de Eclesiastes, né? Primeiro Provérbios é um Salomão pujante, é um Salomão com força, um Salomão que declara bênção, um Salomão que declara coisas preciosas para que as pessoas pudessem crescer e viver melhor. Mas quando você vai lá para o livro de Eclesiastes, depois que ele já passou por todas as lutas, já teve as mulheres que ele queria, já não está com tanta energia, ele já faz uma avaliação mais apurada da vida. E aí, então, ele começa a dar ordens decentes e claras do que é a vida. Sabendo sobre esse assunto de ter Deus como aquele que vai me satisfazer, você acordar de manhã com sede de buscar aqui no Go Six para encontrar a palavra do Senhor para ti, para pedir para Deus: Senhor, fala comigo, diga o que o Senhor quer que eu faça. E isso é ter Deus como aquele que vai satisfazer a alma do homem. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 15 ao 17, Davi faz uma descrição e ele suspira. Ele deseja beber da água que estava no poço, ali no poço de Belém. Porém, Davi, ao ter o seu desejo cumprido, ainda assim Davi não se sentia plenamente feliz, plenamente ali satisfeito. Veja o que o texto bíblico nos diz. Eu estou sem meus amparatos aqui, então eu vou ler aqui no texto
de outra tradução que não é a melhor que eu gosto. Mas diz assim, ó, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 17, versículo 15 ao 17. Pá, 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 pá. Davi e Jonatas renovam a aliança. Vendo, pois, Davi, 23, 15 a 17. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza. E lhe ofereceu a confiança em Deus. E lhe disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Veja que o autor declara que ele foi para aquele lugar e encontrou ali, bebeu ali, né? Desejou beber a água que estava naquele poço de Belém, porém o seu desejo não foi cumprido. Eu tenho aqui em 2 Samuel, deixa eu abrir aqui, 2 Samuel, capítulo 23, um texto que fala sobre essa busca dele de encontrar água, de encontrar Deus. Primeiro você percebeu aí a mão do Senhor abençoando ele através de Jonatas. Agora você vai perceber aqui que ele estava com sede e a água foi dada a ele. Diz assim, ó, e disse: Longe de mim o Senhor fazer tal coisa. Beberia eu o sangue de homens que lá estavam com perigo de vida, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os três valentes. Perceba, querido irmão, versículo 15, volta um pouquinho. Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles três valentes romperam pelo caminho, pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tornaram-na e a levaram a Davi. Ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não quis beber. São essas as coisas que fizeram os três valentes. Veja que o cara foi homem. O camarada estava com sede, queria beber as águas lá do poço de Belém. Os camaradas foram lá, pegaram aquela água, mas ele disse: Olha, eu não vou beber essa água aqui porque é a água ao custo de pessoas perderem a vida. Eu podia beber qualquer água daqui do acampamento onde eu estou, em qualquer lugar, mas ele queria, e então seus soldados foram satisfazer esse desejo de Davi de beber as águas de Belém. Davi pega a garrafa dele, pega lá o cântaro e derrama a água. E quando ele derrama aquela água, ele o faz em libação, porque ele compreendeu que a melhor água que ele deveria beber, a água que de fato iria satisfazê-lo, era o Senhor. Então, se você está buscando coisas terrenas, se você está buscando as forças só terrenas, a dizer a você de que você não encontrará a força que você quer. E quando você encontrar o dinheiro que você quer, a solução que você está buscando, ali a satisfação humana, você ainda irá perceber que te faltará muito. E talvez você tenha perdido boa parte da sua saúde, das suas forças, buscando essas coisas terrenas. Quantas vezes vemos essas pessoas famosas aí, que elas até têm condições financeiras, não tendo a felicidade que aquele que é mais pobre tem. Por quê? Porque não deposita a sua confiança em Deus, não deposita a sua confiança nas coisas do Senhor. Então, quando você olhar para a história de Davi, em especial para esse relato, perceba que ele joga a água fora. Por quê? Porque ele entendeu que só Deus satisfaria a sua sede. Eu ainda falo mais a vocês, declarando que esse salmista aqui, ele usa a figura ofegante de um servo. Por isso que a gente leu no começo, lá, Salmo 42, versículo 1. Ele usa essa figura do servo que estava com sede, né? Como servo, como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti.
Ou seja, como tem um cachorro na rua morrendo de sede ao ponto de até beber água da vala, e você já deve ter visto isso. Na América a gente não tem muito cachorro andando na rua, mas em alguns bairros mais pobres você acaba vendo alguns cachorros andando ali em algumas cidades do interior, cachorros da rua. Hoje em dia quase não tem tanto também cachorro na rua, mas alguns anos atrás, na minha infância, eu vi alguns cachorros andando na rua e eles estavam com sede e não tinha quem colocasse comida ou água para eles. Sabe o que eles faziam? Bebiam água da poça. É um fato de que a corça não tem poça muito, ela sai andando e ela não encontra. Mas ela estava sedente de águas correntes para que ela pudesse beber. Bem, assim também deve suspirar a sua alma, buscando a presença do Senhor. A cada manhã, nós nos reunimos aqui para que você busque mais de Jesus, para que você busque mais da presença dele. Por isso, o salmista assim declara: as águas para saciar, né? Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. É um fato de que buscar ao Senhor, ter sede dele, ter sede do Senhor, vai fazer toda a diferença na sua vida quando você buscar. Tente buscar como quem quer encontrar. Tente buscar como quem quer tocar. Tente buscar como quem quer receber a benção. Não fique, querido irmão, eu sou crente e algumas pessoas nasceram na fé e elas acabam não tendo tanta sede, porque nasceram na fé, acaba indo para a igreja como algo que é cômodo, algo social, porque todos os sábados ele vai e tudo mais. Mas eu quero que você, no dia de hoje, venha no Go Six, saia da sua casa querendo mais de Deus, buscando como se tivesse com sede do Senhor. Eu ainda vos falo declarando que José, da mesma forma, ele experimenta aqui o poder da paciência na sua própria vida, ao ele suportar por muitos anos a pena daquela transgressão ali que ele não cometeu. Vocês sabem que ele não comete o ato contra a esposa de Potifar, mas ele paga caro porque ele vai para a cadeia. Vocês sabem também que ele não cometeu nenhum mal contra seus irmãos, mas ele paga indo como escravo. E quando eu percebo aqui a história de José, eu percebo que ele experimenta o poder da paciência na sua vida. Porque a paciência dos vencedores, né, de buscar ao Senhor, de ter a presença de Deus, é ter alguém que espera que Deus faça um milagre. Outro autor declara que Jó, capítulo 7, versículo 37 ao 38, Jesus, aqui em João, capítulo 37 ao 38, Jesus prometeu satisfação plena à sede da alma, dizendo o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem acreditar no que eu estou falando aqui, não olha para a ferramenta. Eu estou aqui, uma ferramenta enferrujada. Não olha para mim como ferramenta do Senhor. Mas quem buscar ao Senhor de acordo com a palavra, aqui a Bíblia deixa claro. Olha só o que o texto diz. Se alguém tem sede, olha o que Davi escreveu lá em cima, no verso áureo do nosso sermão. Se alguém tem sede, venha a mim e o que? Beba, se satisfaça. Se você está necessitado de alguma coisa, e a sede é uma coisa de necessidade básica, se você é necessitado de alguma coisa, mesmo que seja necessidade básica, venha a mim, me busque. Por quê? Porque você vai encontrar água. E o texto bíblico diz assim: olha, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior vão fluir rios de água viva. Quem tem sede, vai a Cristo. E agora que você recebe Cristo de você, porque o texto bíblico está dizendo aqui, ó, que de você vai fluir o quê? Rios de água viva. O texto bíblico diz que é melhor abençoar, é melhor dar do que receber. Mas como é que eu posso dar, pastor, se eu não tenho? Como é que eu posso abençoar se eu não tenho a bênção que tanto quero? Se você buscar a Jesus Cristo, se você buscar a Deus como quem quer achá-lo, como quem tem sede,
A Bíblia está dizendo que Cristo vai ser a fonte das suas finanças, a fonte do seu entendimento, a fonte da sua clareza, a fonte da sua sanidade mental, a fonte da sua força, e você vai fluir tão bem esse negócio de estar em simbiose com Cristo, de estar em unidade com Ele, de que você vai abençoar outros, assim como um rio vai desaguando para vários córregos, vai desaguando para vários riachinhos, você vai ser um irmão que vai abençoar muita gente. Por isso que o autor bíblico aqui declara: se você me buscar, e esse autor é o próprio Cristo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É um fato de que vai fluir para você muita água. Vai fluir para você a água viva do Senhor. Você terá a sanidade, a bênção, a força necessária para continuar caminhando. Por quê? Porque Deus vai mantê-lo. Deus vai dar água para você. Deus vai ser a fonte que vai te dar toda a vitamina para viver. Porque lembre-se, nós podemos até viver sem os recursos que queremos, mas nós não podemos viver sem Deus. Aqueles que estão desconectados de Deus, mesmo que tenham vidas boas terrenas, serão vidas finitas, acabarão aqui. Eu quero e proponho em meu sermão que você beba a única água que vai satisfazer sua alma: Jesus Cristo, a fonte da água viva. É um fato de que ainda Jesus declara em João capítulo 4, versículo 14, ele faz uma declaração sobre uma mulher que estava com sede. Vocês sabem da história dessa mulher que estava junto ao poço. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando você compreende Deus, quando você tem mais dele, você se torna uma fonte para abençoar outros. Às vezes eu venho pregar aqui, irmãos. Eu já fiz essas orações algumas vezes. Eu nem oro para eu poder pregar bem. Muitas das vezes eu oro para você, por você, Senhor, tenha misericórdia do povo que vai me ouvir. Me dê, Senhor, a lucidez, a capacidade, a palavra para falar, não por amor a mim, mas se o Senhor tiver amor por todas essas pessoas lá, por eles, Senhor. Me dê essa capacidade. É um fato, irmãos, de que quando nós temos a bênção do Senhor, não podemos esconder e ter a bênção só para si. Precisamos ter a bênção do Senhor para dar a outros. Senão, Deus vai começar a diminuir a força. Deus vai começar a diminuir a bênção. Muitos não são abençoados porque Deus não é bobo. Deus sabe que se Ele der a bênção para muitos de nós, nós vamos reter a bênção e permanecer conosco. Nós não vamos ajudar na obra, nós não vamos ajudar no reino, nós não vamos até nos perder por conta de muitas coisas que nós buscamos com avidez nessa vida. E por isso eu proponho hoje a você, à luz do texto bíblico: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quer você ter essa fonte a jorrar para a vida eterna? Quer você ter essa força, essa vitalidade? Então, busque mais, bata mais, peça mais ao Senhor, vá mais ao encontro dele. Não fique somente preso aqui no Gol Six, com a palavra que nós trazemos para você, mas estude a palavra, estude esses textos, mastigue. A, 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 a Rose, ela todas as manhãs pede para que as pessoas estejam falando ali o verso áureo da lição, porque nós queremos imprimir em seu coração a mensagem da palavra de Deus. Nós queremos que mais do que você tenha as bênçãos respondidas aqui, porque muitos fazem um pedido de oração por seus filhos, pelos netos, pela saúde, pelas finanças, por um monte de coisa que vocês nos pedem. O que nós mais queremos entregar é a palavra do Senhor impressa no seu próprio coração. É por isso que somente Cristo, somente Deus satisfará essa necessidade humana. Eu estava ouvindo um cantor essa semana aí, esses vídeos da internet, e havia um menino, você já deve ter
visto aí aqueles programas de talento lá, Talento Kids, e foi um desses meninos e foi cantar lá. E o menino tinha uma voz lírica, um menino pequeno, uma voz lírica muito bonita. E aí, então, nesse show de talentos, ele foi cantar e ele falou ali a letra, né? Que Deus era a paz que eles estavam precisando, que Jesus Cristo era o Salvador, e essa era a música. E aí eu vi todo mundo quieto na hora, a galera chorando, derramando lágrima. Eu vi os que são comentaristas, não, os avaliadores ali à frente chorando também. Por mais que não fosse a música que eles queriam, porque muitos desses trazem esses talentos para poder ver quem são bons, para eles poderem lançar no mercado. Talvez esse menino não fosse o que eles estivessem esperando, no sentido de alguém de talento para o mercado, mas era um fato de que aquela música tocou a alma de alguns e eles choraram ali. Muitas, filmaram, sempre tem esses negócios, né? Vai filmando, o pessoal vai chorando e tudo. Eu penso que aqueles avaliadores e os que estavam lá, eles ao se depararem com a beleza, se encontram com Deus. Quando você se encontra, você se depara, por isso que é importante você colocar os seus filhos, ou mesmo você estar em ambientes belos, porque a beleza, ela é um dos atributos de Deus, e quando você está perto de coisas belas, você recebe um pouco da sanidade do Senhor. Quando você vive em ambiente sujo, em ambiente ruim, quando você vive em bairros que não são prósperos, você tem mais dificuldades. Mesmo ali você pode encontrar o Senhor, mas é importante que você tenha coisas belas a ouvir, a ver. Por isso a importância de avaliar as músicas que você está ouvindo, avaliar, por exemplo, os filmes que você assiste, se são coisas que edificam você, se são coisas que colocam você para frente, para cima, são coisas que exaltam ao Senhor, ou se de fato saibam que, eu já disse isso no Gol Six, muito desses filmes, muito dessas músicas são oferendas que eles fazem para o diabo, são oferendas que eles fazem para os deuses deles lá. E muitos dos crentes que não entendem isso, eles acabam bebendo dessas águas turvas e atraindo para dentro da sua casa culto fúnebre, culto satânico. É um fato de que Deus, sendo essa fonte inesgotável de vida, você tem condição de fazer e sair da espiral do silêncio. Você tem condição de ter força do céu abrindo uma espécie de faixo de luz no céu sobre você. A água, ela é, de fato, uma substância vital para a saúde humana, para a existência humana, porque o nosso corpo é constituído boa parte de água. Ninguém consegue viver sem a água. Assim, a alma humana não consegue viver sem Deus. O salmista, Salmo 119, versículo 100, Salmo 119, versículo 25. O salmista vem falando para a gente, Salmo 119, versículo 25. Deixa eu abrir aqui. 119, versículo 25, vem dizendo para a gente sobre Cristo ser essa fonte. 119, versículo 25. Papapá. A minha alma está apagada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra, diz o autor. Salmo 119, versículo 25. Vivificar segundo o que? A tua palavra. Veja que nós precisamos de Deus para estarmos vivificados. Ainda no Salmo 87, versículo 7, o salmista diz o seguinte: todas as minhas fontes estão em ti. Tudo que você fizer precisa estar ligado no Senhor, ligado em Deus. Isaías capítulo 12, versículo 23, versículo 2 ao 3 está escrito: Eis que Deus é minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele tornou minha salvação. Vocês, por isso que a nossa salvação, a nossa fonte de salvação é o Senhor, diz Isaías. Ele faz essa declaração porque ele compreendia que tudo o que temos, tudo o que somos, pertencemos e temos por causa do Senhor. Ele é nossa fonte de força. É loucura você compreender que é você que conseguiu as coisas, que é o seu entendimento, que é a sua clareza e as suas habilidades.
Deus concede a você as forças e habilidades e você deve subjugá-las ao Senhor. Ainda o salmista declara, e com isso eu termino aqui os meus versos. Isaías 44, versículo 3. O Senhor promete saciar a sede espiritual de nossa alma, fazendo a declaração da seguinte forma: porque derramarei água sobre o sedento e sobre as torrentes, sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha alma e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha como ele deixa claro aqui que ele pede para ser derramado a água de Deus sobre quem? Sobre uma terra seca, sobre a família, os descendentes dele. Quando você buscar a presença do Senhor e você vier aqui no Goal Six, não venha só por você. Lembra que eu disse que eu venho para buscar para mim, mas para entregar a outros, sendo uma espécie de condutor para Deus? O autor está dizendo que ele vem pedindo bênção para quem? Para os seus, tua descendência aqui. Que tal você, quando vir ao Goal Six, não vir e não se levantar só porque você quer? O fazer porque outros precisam. Outros necessitam de você ser um irmão mais controlado, de você ser um irmão mais espiritual, de você ser um irmão que tem mais do Senhor. Talvez você seja o arrimo, a coluna espiritual para sua família. Alguns vêm ligar para você, vêm ali pedir bênção para você, pedir conselhos a você. E se você começar a andar sem a água da vida, já que muitos estão puxando de ti, um dia, um momento, você vai se tornar terra seca. Pastor, não tenho mais como abençoar, dar, porque não, é muito problema, pastor. Não aguento. Então comece a buscar em Deus a solução dos seus problemas, porque saiba disso, Deus vai te usar para ser uma bênção para tua família, para ser um arrimo espiritual. Deus vai te usar para você ser uma bênção para outras pessoas aqui no Goal Six mesmo. Por isso que eu disse para ti, quando tu vieres para o Goal Six, traz uma outra pessoa. Por quê? Não é que a gente quer mais gente só aqui dentro. É que quando você traz uma outra pessoa, você acaba se tornando uma espécie de responsável, de padrinho ali dessa pessoa. Então te obrigará a também estar presente. Porque o diabo pode colocar algumas coisas. Você está cansado, não acorda hoje, não. Você foi dormir tarde ontem. Olha, vai ter um monte de coisa. O diabo vai ter um carinho em você, você está dormindo. Acorda, meu irmão! Para ver se você acorda e está dormindo. O diabo vai fazer até um carinho em você. Ah, o pastor vai falando e tudo, mansinho. Você já até acostumou com minha voz. Eu vou até mudar minha voz, que você deve estar acostumado. Oi, 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 oi. Tem uns pregadores que falam aqui, oi, 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 oi. O cara tá mais com sono que a gente. E aí, rapaz, é um fato de que você precisa buscar para si, porque você tem que entregar para outro. Então te obriga a estar nessa posição de ter mais para si para abençoar outro. Porque quando você começar a mudar a sua vida na perspectiva que o autor está declarando aqui, ser uma espécie de rio que deságua na vida de outros, você vai perceber, Deus vai fazer prosperar mais teu caminho. Você vai ser mais abençoado. Você vai ter mais. Sabe por que você vai ter mais? Porque é esse irmão que dá a bênção para outros. É esse irmão que vai apoiar outros. É esse irmão aí que vai abençoar. Então vamos ajudar. Eu sou humano e faço isso. Quando eu tenho, por exemplo, um líder na minha igreja, um irmão na minha igreja, que eu vejo que tem a capacidade, que vejo que tem o ânimo, que tem a força, eu dou mais força para esse irmão. Não, irmão, o que é que o senhor quer? Sabe aquele irmão que trabalha, que faz isso aqui? Não, não, não. O que não trabalha muito, a gente fica, deixa o irmão lá, tá lá, não saiu da fé, né? Mas tá lá. Eu não tenho tanto, mas agora, se é aquele irmão, eu vou atender o telefone. Não, é esse irmão, vamos fazer as coisas agora. Não é esse irmão aqui. Por quê? Porque ele faz o negócio. Sabe, o avô da minha esposa era diácono-chefe da igreja. Xaropão, xaropão, xaropão. O pai da Regina, né, minha sogra. E ele era durão, ele era o diácono-chefe. O problema é que ele era xarope, mas era o vovô Marley que fazia muitas das coisas ali na igreja. Quem era doido de mexer com ele? Ninguém queria mexer com o vovô. Por quê? Quem abria a igreja no horário certo? Quem fechava a igreja? Quem conduzia muitas coisas dos diáconos? Quem fazia o negócio? Então ele tem crédito para errar.
É um fato de que quando você abençoa muito, você tem crédito para errar. Deus vai cuidar mais de você porque você é uma bênção para outros. Então se coloque nessa posição de ser a bênção para outras pessoas. Se coloque numa posição em que você vai se expor mais para ter mais do Senhor. Imaginemos Deus como uma espécie de sol. Quanto mais você se expuser ao sol, mais você vai pegar. Agora eu vou para o sol todo cheio de casaco. Eu não vou fazer isso com um sol, senão eu não vou me expor. Eu vou ao sol da melhor forma possível para que eu possa captar mais a energia do sol no meu corpo. Se você quer ter mais da sensação de Deus, da presença do Senhor, se exponha mais. Se coloque mais. Não é fácil, tá? Eu tô te chamando para um negócio que não é fácil, mas eu tô te chamando para um negócio que vai te fazer ser vitorioso. Por isso, eu termino declarando a você, todo mundo que tiver sede, que ouviu meu sermão aqui hoje, todo mundo que tem sede, eu convido você a beber a água da fonte da água, da fonte da graça da vida. Eu proponho a você, eu chamo você, para quê? Para que você seja convidado a beber de graça essa fonte da água da vida. A beber do Senhor, o qual somente Deus pode gratuitamente, por meio de Jesus Cristo, te fortalecer. Somente Deus vai te fortalecer para algumas coisas. Você vai perceber, e parece que alguns só caem a ficha quando a idade vai se avançando. Parece que alguns não têm um entendimento claro quando a idade é mais jovem. Mas parece que quando eles dão muitas tropeçadas, quando trazem muitos erros, eles percebem: olha, eu tenho que ter Deus. Não faz sentido. Eu tenho que buscá-lo. Será que você só vai conseguir ser um crente de verdade quando o diabo te der um câncer? Quando você tiver uma doença, quando você tiver um baita de um problema, é aí que você vai orar? É? Você vai esperar essas coisas acontecerem para você buscar a solução? Eu proponho hoje a você, através do meu sermão, beber dessa água de Jesus Cristo, para que você tenha força, para que seja eficaz, para que te restaure de dentro para fora. Deus tem mais prazer em te abençoar do que você mesmo em querer essa bênção. Ele, como um pai, quer que o filho dê certo, mesmo que o filho nem tenha a sabedoria completa. Tá? Os meus meninos pequenos. Eu tenho mais prazer, fico mais feliz quando os meninos dão certo. Pedrinho tá lendo bem agora, tá falando, tá fazendo as coisas dele e tudo. E ele tem a porção dele de alegria de ler as coisas. Eu sei que às vezes ele nem quer ler, mas lê porque quem tá falando, vai ler e tal. Mas eu tenho mais alegria em que ele dê certo, em que ele leia. Deus tem mais alegria em que você dê certo. Deus tem mais felicidade. Se tu queres apoio, o céu inteiro estará à sua disposição. Tu quer apoio, tu quer força? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem e os livra. Mais força que essa de ter a cavalaria do céu ao seu redor? Então, busque, beba e seja uma bênção a outros. Se você se colocar nessa posição de querer ser usado para abençoar outros, agora você vai ter dinheiro, agora você vai ter bênção, agora você vai ser usado. Por quê? Porque não é por causa de você, como eu faço sempre aquela oração. Por eles, Senhor. Pelas minhas ovelhas, Senhor. Tenha misericórdia de mim para tocar neles. Então, é esse o sentimento que você tem que ter quando você beber a água única que irá te satisfazer, Jesus Cristo. Que Deus o abençoe. Que o Espírito Santo seja esse toque mágico, esse toque pessoal no seu coração, na sua vida, porque ele quer te abençoar no dia de hoje. Bem, vamos orar, pedir a presença do Senhor sobre nossa vida.